Vamos lá, sétimo ano. Então, nós vimos anteriormente, né, teia alimentar, né, diferença, e agora os biomas, tá? Vamos só voltar um pouquinho. O que é ecossistema, né? Para a gente entender. Ecossistema é a interação entre os fatores abióticos e bióticos, ou seja, aqueles que possuem vida e aqueles que não possuem vida, tá? É muito importante esse conceito, viu, galera? Então vamos lá. Embora cada ecossistema apresente características próprias, tá? Eles podem ser agrupados de acordo com algumas semelhanças. É importante lembrar que o fato de os ecossistemas terem aparência semelhante não significa que eles apresentam os mesmos seres vivos, pois cada um apresenta um meio biótico próprio, tá? Um conjunto de ecossistemas, deixa eu só arrumar aqui. Não era aqui que era para fazer. Vamos lá. Um conjunto de ecossistemas com características semelhantes forma um bioma, tá? Então, primeiramente, eu tenho que relembrar o que é o ecossistema. É a interação entre os meios bióticos e abióticos, tá? De uma determinada região, vamos dizer assim. E o bioma é o conjunto desses ecossistemas, tá? Uma das principais características utilizadas para agrupar os ecossistemas é a estrutura de sua vegetação. Então, todas essas partes que eu estou grifando, que eu estou falando, né, reforçando aí, pessoal, é bom vocês ir anotando, tá? Uma das principais características, então, utilizada para agrupar os ecossistemas, é a estrutura e a sua vegetação, tá? Aqui, então, nós temos a tundra, né, que é um tipo de bioma localizado em regiões que apresentam verões curtos e invernos longos e rigorosos. Então, se vocês for analisar uma vegetação mais baixa, né, não temos grandes árvores, tá? É o deserto. Aqui nós temos, então, ali em cima nós tínhamos a floresta decidua, tá? Deserto, florestas de cidro, que é uma região mais fria, localizada em regiões mais frias, né? Aqui nós temos os desertos, que são geralmente o solo é mais arenoso, olha, podemos identificar os tipos diferentes, né? Aí nós podemos observar esses biomas, as suas características. A floresta boreal, tá? Também conhecida como taiga, então vocês vão encontrar algumas literaturas como taiga, ou floresta coníferas, né, encontra-se em regiões que apresentam invernos longos e rigorosos. Mas aqui, apesar de ter invernos longos e rigorosos, diferente da outra, nós podemos identificar que aqui nós temos o quê? Uma vegetação mais alta, né? Ao contrário daqui de cima, aqui, da tundra, né? Que também se localiza em regiões ali, vamos dizer assim, que tem um inverno mais rigoroso, só que aqui nós observamos que aqui a vegetação não existe tantas árvores, né? É mais uma vegetação mais baixa. Voltando aqui, tá. Então, os biomas descampam por variedade de ecossistema, cuja vegetação tem pequeno porte, como gramíneas e arbustos, né? Na região sul ali do Rio Grande do Sul, que é chamado dos Pampas Gaúcho, né? É uma característica ali de bioma. Aqui, a floresta tropical, que nós conhecemos bem, né? Que o Brasil é muito famoso pela Amazônia, as savanas, né, da África também, né? As savanas africanas. Então, olha aqui a diferença das duas vegetações, bem fechado, com bastante árvores, né? Altas, rio, né? E aqui nós observamos que aqui tem uma árvore aqui, outra lá. Aqui não foi o homem, vamos dizer, que desbastou tudo, tá? Pessoal, é uma característica desse bioma. Eu só estou repassando, depois vocês vão lendo com calma, senão o nosso vídeo fica muito longo. Biomas brasileiros, então. Ali nós fizemos um bioma geral, tá? Do mundo inteiro. Então, nós temos os biomas de tundra, né, tropical. Então, assim, do mundo inteiro, né? O deserto. Agora, do nosso Brasil. O Brasil é um país rico em biodiversidade. Essa variedade de espécies de animais e vegetais está distribuída em 6 biomas, tá? Por o Brasil ser uma extensão territorial muito grande, tá? Então,
ele tem essas várias características de bioma, que apresentam características diferentes umas dos outros. Veja a seguir quais são esses biomas e suas principais características. Então, nós temos ali, na floresta amazônica, tá? O clima é quente, úmido, com temperatura média de 26 graus. Em geral, a vegetação encontra-se muito próxima entre si. Olha que nós podemos observar aqui, ó, né? Parece um tapetinho verde, né? A floresta amazônica é muito rica em seres vivos e muitos deles só vivem nesse ecossistema, tá? Então, por exemplo, quando uma região ela é atingida, pode ser por uma queima ou algo que exploração, né? Enfim, que aquele bioma é destruído, tá, pessoal? Infelizmente, muitos seres vivos que só vivem naquela região entram em extinção, tá? A Caatinga localiza-se em uma região marcada pelas chuvas irregulares, com grandes períodos sem chuvas. Muitos seres vivos que habitam esses ecossistemas apresentam características que lhes permitem suportar a falta de ar. Aqui, então, nós temos ali a área da Caatinga, né? Nós temos uma vegetação mais baixa, né? Alguns cactos têm características de armazenar água, tá? Porque eles passam um período muito longo sem água, sem a chuva, então eles precisam de alguma forma, vamos dizer assim, guardar a água, né? Então, geralmente, os cactos e algumas plantas têm esse reservatório natural, tá? Então, aqui está mais ou menos mostrando a localização, né? Então, aqui temos a legenda, os ecossistemas, né? Costeiros, que também nós temos, muito importante. Aqui no Cerrado, as temperaturas são altas e dá duas estações bem definidas: a seca, entre maio e setembro, e a chuvosa, entre outubro e abril. Esses ecossistemas caracterizam por apresentar pequenas árvores com troncos retorcidos e uma vegetação rasteira, formada por gramas e capins. Em geral, as árvores do cerrado não ficam muito próximas entre si, tá? Então é diferente, pessoal. O cerrado é diferente da caatinga, tá? Então muitos confundem, então assistindo o vídeo, é cerrado, é caatinga, é diferente um do outro, tá? Então, olha aqui, ó, a caatinga, ela tem uma vegetação mais verde, um pouco mais fechada, olha aqui, não é, vamos dizer assim, vegetação alta, mas é mais fechada. E aqui, ó, olha só a diferença, tá? Aqui nós temos árvores mais altas, mas a coloração do vegetal já muda. O Pantanal. Localiza-se em uma região plana, durante alguns meses do ano ocorrem inundações causadas pelo rio da região e parte desse terreno permanece alagada. Muitos ecólogos o consideram como uma região de transição entre o cerrado e a floresta amazônica. Por causa dessa característica, muitos seres vivos desse ecossistema também são encontrados apenas no Pantanal. Olha que lindo, nós temos aqui pertinho de nós, né? Começa aqui no Mato Grosso e sobe lá. Então, é rico, olha a diferença, também é uma transição, olha, nós podemos perceber que tem uma vegetação mais baixa e também já tem uma formação de uma vegetação mais alta, mais fechada. Lembra bastante da Amazônia. Mata Atlântica, que é a nossa região, hein, galera? Localiza-se na região do litoral, com algumas extensões no interior do continente, e em geral locais com montanhas. Esse ecossistema se estende desde regiões de clima quente e úmido até locais com invernos rigorosos. A vegetação da Mata Atlântica normalmente é densa e apresenta várias epífitas, ou seja, plantas que vivem sobre o tronco de outros vegetais, né? Orquídeas, para vocês lembrar, quando a gente pega a orquídea e coloca num tronco de uma outra árvore, tá? É chamado então de epífitas, tá? Então, a nossa região do Paraná é uma região, sim, que é da Mata Atlântica, tá? Quando nós descemos ali de Curitiba, que vai descer para Santa Catarina, a serra, é ali, pessoal, que nós encontramos a Mata Atlântica. Então, quando nós descemos a serra, é aquela ali, o resquício final, vamos dizer assim, da Mata Atlântica. Infelizmente, ela ia desde o Rio Grande do Sul até lá para cima da Bahia, por ali. A extensão era muito grande, mas infelizmente ela foi, né, destruída aí pelo homem, pelo uso, pela madeira, pelos animais.
e acabou ficando alguns focos, e essa descida ali da Serra de Cotia que travou aqui. Isso. Os campos sulinos se caracteriza por apresentar uma vegetação baixa, composta principalmente por gramíneas e poucas árvores, distante uma das outras. Em geral, o solo é duro e pouco profundo. Em relação ao clima, os invernos, representa invernos com temperaturas abaixo, inclusive menores que 0 graus Celsius ali, né? A parte ali do Rio Grande do Sul, né? Alguns chamam até de Pampas, é aquela região ali. Então, uma vegetação mais baixa, mais gramíneas, existe sim algumas árvores, mas nem tanto. Destruição, então, dos biomas brasileiros. Veja a manchete a seguir. A Amazônia e o Cerrado são os biomas mais atingidos por queimadas no inverno. Mata Atlântica, floresta, é a mais agredida do mundo. Desmatamento no Pantanal. Infelizmente, manchetes como essas aparecem com frequência nos jornais. Os biomas brasileiros, aos poucos, estão sendo destruídos, seja para aumentar a área agrícola, seja para extrair recursos como madeira. Infelizmente, pessoal, nosso Brasil, ele, como sua extensão é muito grande, nós temos uma biodiversidade muito grande de biomas, e como nós estudamos antes, né? O que é? Os biomas é o conjunto de ecossistema, e ecossistema é uma interação entre os seres bióticos e abióticos, certo? Então, olha a quantidade de biodiversidade que nós temos, né? E, infelizmente, essa destruição dessas matas acaba impactando aonde? No solo, pessoal, tá? Alterações no clima, né? Alterações do solo, enfim. Infelizmente, altera uma estrutura ali. A destruição dos nossos biomas afeta diretamente todo o planeta, né? Aqui, então, nós temos a extensão, a área de cobertura florestal atual, tá? Esse aqui, ao longo dos anos, como podemos perceber no quadro, houve desvatação em todos os biomas, não escapou ninguém, infelizmente, tá? Nós, cidadãos da Terra, temos o dever de contribuir para a conservação dos biomas. Isso nós vamos conversando aí na educação ambiental muito sobre a preservação, né? A conservação, a reciclagem, que é muito importante, né? Por quê? Quando eu tiro, destruo realmente, né? Vamos usar essa palavra ali. A destruição de um bioma, de um ecossistema, num determinado local, é para usar o quê? É para reuso da madeira, dos minerais, daquele solo para plantio ou para a agricultura, né? E, infelizmente, esses recursos não voltam mais. Então, pessoal, olha aqui, a prática sustentável que a gente sempre comenta na educação ambiental. Dessa prática sustentada, né, das atividades econômicas. Não podemos voltar para trás à era lá né, que o homem vivia nas cavernas, que os recursos eram limitados. Não, hoje nossos recursos são outros. Nós devemos aprender a conviver com essas tecnologias e a preservar o meio ambiente, tá bom? No cenário bem típico, né, é o que? As cataratas, que a sua invasão tá quase zero praticamente, né? É uma imagem ali totalmente diferente. Quem já teve a oportunidade de ir para Foz do Iguaçu, conhecer as cataratas ao vivo, ou até mesmo pelas imagens, tá uma imagem totalmente diferente ali. É triste, que é o sinal que o homem está mais consumindo, né, do que a natureza repondo, tá bom? Pessoal, então vou marcar lá. Exercícios da página 265 a 270, tá bom? Até mais, galera!